Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Shure. Meu nome é Fernando Fortes. Eu sou especialista em desenvolvimento de mercado sênior da Shure do Brasil. Hoje o tema desse webinar é técnicas para microfonar bateria. A ideia aqui desse webinar é a gente bater um papo especificamente sobre bateria, passar um pouco algumas ideias, trocar algumas experiências. E é claro que a ideia aqui desse webinar não é ser um curso profundo, né? Vamos abrir aqui para discussões no final, para perguntas, aliás. Aí você pode mandar a sua perguntinha aí, escrever sua perguntinha. No final eu respondo. A gente fica muito feliz de poder responder as perguntas. E esse é um dos webinars. A gente faz um webinar a cada sexta, né? Toda sexta-feira, perdão. A gente faz um webinar ao vivo às 10 horas da manhã. Então fiquem sempre ligados, convidem os amigos e participem sempre, ok? Avisando já que esse webinar ele é gravado e a gente disponibilizará no YouTube, no canal do YouTube da Shure do Brasil. Dentro de 1 ou 2 dias você já encontra esse webinar lá online. Lembrando também que no YouTube a gente tem todos os webinars antigos, né? Os passados, disponíveis para vocês assistirem quando quiserem, aonde quiserem, né? Então use essa ferramenta, é muito útil para vocês, tá bom? Então vamos começar falando um pouco sobre microfonação de bateria, então. É um tema que para mim é muito interessante, porque não sei se todos sabem, mas eu também toco bateria. Então é um tema que traz um certo gosto, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, é claro, não existem fórmulas prontas em matéria de microfonação. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos foi que experimentar é um ótimo exercício. A gente recebe muitas perguntas online, ou mesmo pessoalmente, nos treinamentos, nos workshops e tudo mais. Fernando, qual que é o microfone ideal para determinada aplicação, né? Então a pessoa, qual que é o microfone ideal para vocal? Qual que é o microfone ideal para violino? Qual que é o microfone ideal para bateria? Então, não existe isso. Não existe um microfone só. Não existe só uma opção, né? Senão a Shure, por exemplo, fabricaria um microfone só para cada instrumento e colocaria lá. Esse é o microfone para tal instrumento. Não é assim que funciona. Então existem vários modelos de microfones diferentes, com várias características diferentes, não só características sonoras, né? Mas também como características físicas, características técnicas, né? E cabe a você também experimentar qual microfone, primeiro, se adequa mais ao tipo de captação que você quer. Segundo, você gosta mais do som, um microfone que capte melhor o som de determinado instrumento. Então, nesse slide aqui mostra e deixa bem claro para a gente que não existe só um instrumento e só uma situação, né? E também não só um músico. Então você pode ter a mesma bateria tocada por músicos diferentes e a bateria soa diferente. E às vezes você precisa reajustar, né? Ou equilibrar novamente os timbres e volumes, baseado até na troca do próprio músico. O instrumento é o mesmo, os microfones são os mesmos. Então, veja só, é uma questão de todos esses fatores, de levar em consideração todos esses fatores. Isso eu acho muito legal. Então, se você quer uma dica aqui do nosso webinar hoje experimente. Essa é a dica mais importante. A gente vai falar de alguns modelos, a gente vai falar de algumas técnicas e alguns detalhes. Todo mundo tem a sua experiência. Eu acho que uma informação ou outra você vai acabar usando no seu dia a dia. Mas o mais interessante é isso, experimentar. Microfone, ele é uma ferramenta, né? Como uma ferramenta, como uma caixa de ferramenta, você abre sua caixa, você não tem uma chave de fenda só. Você tem várias, de vários tamanhos, com vários formatos,
uma ferramenta mais comprida, uma mais curta, né? Então você precisa ter ferramentas na sua mão. Você, como engenheiro de áudio, técnico, precisa ter ferramentas na sua mão. Não existe só um tipo de microfone. Então, você experimentar é muito bom. Se você não tem esse tempo no dia a dia, Fernando, você sabe como é que é a correria de gig, de estrada, a gente não tem tempo de testar assim, ok? Mas tente procurar o tempo. Às vezes, numa montagem ou outra, ou num dia ou outro, você pode ter um tempo maior, né? O Rode lá montou a bateria, já está montado há algumas horas e. é, Vamos lá, vamos experimentar uma outra posição do mic, vamos experimentar outro mic no bumbo, vamos tentar fazer assim, tentar fazer assado. Então a gente vai falar de algumas coisinhas assim, que são ideias, eu acho que isso é bacana aí no nosso dia, tá? Então, cada solução não existe uma solução só para cada situação. Então, existem diferentes soluções, tá? Então, leve em consideração tudo que a gente vai falar hoje e use a sua experiência. Basicamente, tipo de microfone. O que a gente pode falar e classificar os microfones com relação ao seu tipo de construção, né? Então, existem os microfones dinâmicos, os microfones condensador e os de fita. São os três principais, vamos falar. Existem outros, peso elétrico, cerâmico, existem outros tipos quanto à fabricação, né? Quanto à fabricação do microfone. Mas em termos hoje em dia profissionais, né? Em aplicações de estúdios, ao vivo, rádio, TV e tudo mais, são os três tipos principais. Como é que funciona o microfone dinâmico? Então ele tem um diafragma, né, que está preso pela sua borda, e no seu centro do diafragma existe uma bobina, né, uma bobina, que é um fio enrolado, preso a esse diafragma. Essa bobina, ela circula, né, um ímã. Então, dentro da bobina tem um ímã fixo, né? E essa bobina, ela é móvel, né? Uma bobina móvel. Então, como a bobina está presa ao diafragma, conforme eu gero ondas mecânicas, que são ondas sonoras, o som vibra, né? Essa membrana está em contato com o ar, né? Desculpa, então o ar vai vibrar, vai fazer a membrana vibrar. Então, essa vibração da membrana vai criar um movimento da bobina, e a bobina presa num ímã vai gerar uma corrente elétrica na bobina. Então você tem um transdutor, um equipamento, né? Um microfone, ele é um transdutor. Ele converte energia acústica em energia elétrica. Então você tem essa transdução, essa conversão. No microfone condensador, o princípio é diferente. Você não tem uma bobina presa no diafragma, e sim você tem um diafragma preso só pela borda, só que esse diafragma possui uma carga elétrica. Em relação a uma outra placa que está em paralelo a esse diafragma, você tem uma diferença de carga entre as duas placas, entre o diafragma. Perdão que eu estou um pouco rouco hoje e às vezes estou engasgando aqui. Então o diafragma, ele é móvel, né? E a placa traseira não. Então, conforme o diafragma se movimenta, também provocado pelo movimento do ar, né? Provocado pela onda acústica, pelo som, a variação do diafragma, o movimento do diafragma. Como ele está com carga, como ele está carregado, há uma variação de corrente elétrica baseada nesse movimento do diafragma. Então, aí eu tenho um microfone tipo condensador. Ok? Aí o terceiro tipo que está na tela aí é o microfone de fita, que é um microfone que possui uma fita metálica corrugada, né? Ela parece uma ondinha, né? Ela não é lisa, ela é corrugada e ela está presa pelas bordas e tem um ímã na lateral dela, criando o campo magnético. Então, conforme essa fita se movimenta, também ocorre a geração de corrente elétrica, e uma corrente elétrica que é proporcional à onda acústica que o microfone ou que a fita, né, está captando, tá certo? Então, o princípio básico dos microfones, dos três tipos, né, de microfones, são esses. Então, aí você já consegue começar a entender
qual microfone é um pouco mais sensível do que o outro, qual microfone tem menos massa, qual microfone tem mais massa. Então, se a gente olhar o microfone dinâmico, dá para ver que ele tem mais massa, né? Então, ele vai ter uma certa características de resposta. Tá certo? O microfone condensador, ele já possui o diafragma dele, uma membrana muito fina e muito leve, né? E muito delicada. Então você vê que ele vai ter uma resposta mais, mais sensível, né? Mais delicada em relação ao microfone dinâmico. O microfone de fita também é um microfone leve. E ele tem essa superfície grande de captação, então ele tem uma certa característica. Então a sonoridade do microfone vai mudar também dependendo do tipo e da construção do microfone, né? Qual outra característica é importante a gente lembrar sobre os microfones é o seu padrão polar. O que é o padrão polar? O padrão polar indica para a gente, espacialmente, né, qual é a sensibilidade do microfone para diferentes direções ou ângulos de incidência do som. Então, se a gente olhar esse gráfico mais à sua direita aqui, né? Então, esse é um diagrama polar típico, onde você tem 0 graus, essa indicação, esse número 0, é justamente o eixo do microfone. Então, se o microfone estiver apontado para a sua direita aqui, para essa linha 0, é onde o microfone tem a maior sensibilidade. É o que a gente chama de eixo do microfone, né? Então, sons provenientes diretamente no eixo do microfone, o microfone vai ter a maior sensibilidade. Então, ele vai captar o som com uma determinada intensidade. Por exemplo, se eu pegar um microfone, que ele é um microfone cardioide, o cardioide aqui é a curva azul. Então, se eu olhar a curva azul, eu vejo que conforme eu me afasto, né, eu mantenho a mesma distância do eixo do microfone, né, do centro. Imagina que o microfone está aqui, a cápsula dele está aqui. Então, conforme eu me afasto angularmente aqui, né, conforme eu vario o ângulo de incidência, se eu colocar uma pessoa falando aqui a 30 graus, você vê que a sensibilidade do microfone ela é menor do que a 0 graus. Então, menor quanto? Aqui tem um gráfico e você consegue ver mais ou menos quanto que é essa atenuação. Ou seja, cada divisão dessa é 0,2, 0,4, 0,6, 0,81. Então, a maior sensibilidade é no eixo. A sensibilidade vai diminuindo conforme você vai se afastando aqui do ponto, né, referência. Tá certo? Então, por exemplo, se você pegar um microfone cardioide, se você tiver um alto-falante ou alguém falando a justamente 180 graus do microfone, você está justamente no ponto onde o microfone, se ele tiver a captação cardioide, ele tem a menor sensibilidade. Tá vendo? Então, a menor sensibilidade é justamente a 180 graus. Então, é um microfone que rejeita o som que vier da sua traseira. E não só da traseira, como de qualquer outra direção. E o quanto ele rejeita é só você olhar o gráfico. Então, você vê que ele rejeita bastante de 120 graus, né, até 240 graus. Você vê que ele está rejeitando bastante em comparação, por exemplo, à sensibilidade dele a 0 graus. Então, esse tipo de análise vale para qualquer padrão de captação. Se você olhar aí, eu tenho, né, curvas típicas de microfone cardioide, supercardioide, hipercardioide, semicardioide, figura de 8, que é esse gráfico preto aqui, né, que é a curva preta. Você vê que a figura de 8 ele tem a mesma captação na frente e a mesma sensibilidade na traseira, justamente a 180 graus, porém a 90 graus do microfone ele tem a maior rejeição. Tá? Então, você vai usar a figura de captação ao seu favor. Então, você quer um som mais direcional, você quer captar o som só em uma determinada direção. Então, veja só, se você for para o microfone hipercardioide, como está aqui no gráfico, por exemplo, ou a curva pink aí, né, rosa tal, você vê que ele é mais direcional que o cardioide, tá vendo? É só que, por ele ter esse padrão, aparece um lóbulo traseiro aqui. Você vê que, ao contrário do cardioide, ele capta um pouco o som que vem na traseira dele. Né? Mas ele tem uma ótima rejeição aí, próxima de uns 130 graus, mais ou menos, né? Já o supercardioide, ele já tem uma rejeição mais a 120 graus. Desculpa, não falei 130. Na verdade, é uns 100 graus, mais ou menos, 115.
tal. Então, é claro, você precisa olhar esse gráfico e analisar dessa forma. Então, essa é a dica quando você for escolher um microfone. Olhar o seu padrão polar e ver o que ele vai poder te ajudar, o que ele pode influenciar no seu som, né? Ok? Então existem vários tipos de padrão. Um deles, que não assim, não está diretamente aqui no gráfico, mas é o padrão omnidirecional. É o microfone que capta o som em todas as direções com a mesma intensidade. Tá certo? Agora, uma coisa muito importante que as pessoas, quando olham o padrão polar, se esquecem é que nem todo microfone tem um padrão polar coerente. O que é ter um padrão polar coerente? Então, esse padrão polar, geralmente, na especificação do microfone, é referenciado a uma determinada frequência ou algumas frequências. Por quê? Porque o microfone ele pode não ter o mesmo padrão polar para todas as frequências. Isso altera muito o timbre do microfone. Então veja só, o microfone ele pode ser mais cardioide nos graves do que outro e vai mudar muito o timbre do microfone por ele ser mais cardioide em determinada frequência do que em comparação a outro microfone. Então veja só. Pô, Fernando, eu olho a curva de resposta, a resposta em frequência, como que o microfone se comporta para todas as frequências, e vejo que dois microfones são idênticos, mas eles soam diferentes. Então, existem outros fatores que vão influenciar na sonoridade do microfone, ou como o microfone capta o som. E o padrão polar é tão importante quanto a resposta em frequência, ou como outros parâmetros. E ele pode não ser totalmente cardioide, por exemplo, no grave. Né? A gente sabe que a característica do grave é ser mais omnidirecional. Então, o microfone, para ele cancelar ou para ele ter uma rejeição no seu ponto de 180 graus, pode ser que o microfone que o determinado microfone não seja tão cardioide, por exemplo, em 200 Hz, ou em 100 Hz, ou em 50 Hz, em comparação a 200, 400, 1K, 6K e 10K. Então, importantíssimo vocês adquirirem essa noção. Os microfones têm sons diferentes e o padrão polar ele é muito importante na contribuição a essa diferença de sonoridade, certo? Então, é uma coisa simples, é um gráfico já batido, é um gráfico que todo mundo vê, todo webinar quase que a gente fala de microfone a gente comenta, mas pensar mais sério e mais profundamente sobre esses parâmetros é muito interessante, vai abrir a sua cabeça para por que o microfone soa diferente, o cardioide dele pode não ser cardioide em todas as frequências, né? Como a gente falou em resposta em frequência, a gente tem aí né, um gráfico, uma tabela com algumas características, né, de conteúdo espectral de diferentes instrumentos. Então, quando você vai escolher um microfone, se o microfone tem uma resposta de frequência onde ele capta melhor os graves do que os agudos, então é lógico que você vai usar para instrumentos mais graves. Né? Se você quer captar mais o grave e menos o agudo, não adianta você fazer o inverso, usar um microfone que capta muito bem o grave, por exemplo, num chimbal, né? Ou um pratos, tá certo? Porque você não vai captar bem aqueles agudos, e sim vai captar muito bem os graves, e isso não vai te favorecer na captação. Então a escolha do microfone tem muito a ver com a sua resposta em frequência. Né? Um violino, poxa, Fernando, eu queria usar um microfone no violino. Então, vamos pensar, um condensador é um bom caminho, é um bom ponto de partida, porque é um microfone, como a gente falou agora há pouco, que tem uma maior sensibilidade. Então, ele tem uma membrana mais leve, então ele vai captar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, as frequências mais altas, dando uma característica mais clara, mais pura, mais fiel ao som do violino. Quando eu comecei a trabalhar com áudio, foi muito interessante, né? Em todo o processo de aprendizado, a gente busca sempre procurar pessoas que têm mais experiência com você para você aprender com elas, né? E isso eu acho fundamental. É muito interessante a troca de informação, né, no nosso meio. Ah, e uma vez, assim, logo no começo, eu fui fazer um espetáculo, eu vi um timbre de violino maravilhoso, né?
E aí eu perguntei pro engenheiro, eu falei, como que você conseguiu esse timbre tão bonito de violino, né? O que que você mexeu aí na mesa? Que equalização você fez? Ele falou para mim o seguinte: eu não fiz uma equalização na mesa, e sim eu ouvi e busquei o som do violino mais puro que eu consegui. Então veja só, não existem regras, não existe uma fórmula, não existe uma posição de microfone, duas ou três, ou só esse microfone funciona bem para um violino. Então, colocado o microfone, você tem vários outros fatores. O ideal seria usar um condensador cápsula grande, né, para um violino, para captar todas as suas nuances e todos os seus detalhes. Sim, tá, mas o cara vai tocar numa banda de rock um violino, andando pelo palco. Então, você não vai conseguir usar um microfone desse, você vai ter que usar outro tipo de microfone, fazendo outro tipo de captação e tudo mais. Então, cada caso é um caso, e é interessante você sempre pensar assim: eu quero o som. Eu quero esse som como resultado. Então, buscar o som e não buscar fórmulas prontas, porque elas não existem, tá certo? Maravilha. Algumas regras básicas e são ideias. Não existe uma regra só, não existe só uma fórmula, tá? Então, o que que eu preciso me preocupar? A primeiro fator da bateria, primeira questão que leva a gente a tratar com uma certa a particularidade a bateria, que é um dos instrumentos onde eu uso mais microfones ao mesmo tempo. Então, um dos fatores que eu preciso me preocupar são com as distâncias entre os microfones. Então veja só, se eu tenho um instrumento, né, eu vou captar uma conga dentro de um estúdio, eu tenho um instrumento só dentro de um ambiente acústico controlado, então é uma situação totalmente diferente de eu captar uma bateria num show de rock, num palco, ou dentro de um ginásio, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um templo. Então, o ambiente acústico vai influenciar e a quantidade de microfones também. Lindo, maravilhoso ter um monte de microfones na bateria. Então, quantos microfones eu posso usar? E as distâncias entre eles vai influenciar demais na sonoridade. Então, eu preciso me preocupar com isso, tá certo? Por exemplo, se eu usar o microfone cardioide, ele tem essa maior rejeição na sua traseira, ou seja, 180 graus. Então, posso usar isso ao meu favor. Se eu virar o cardioide, né, a traseira dele, para um prato, eu vou aproveitar a captação do microfone para rejeitar o som do prato, se eu quero captar só o chimbal. Então, por exemplo, se eu olhar aqui uma bateria, né? Por exemplo, se eu olhar aqui o chimbal e eu pensar que eu vou usar por exemplo, eu tenho um microfone cardioide. Se eu coloco o microfone cardioide para captar o som desse prato, a posição do microfone vai influenciar não só como que eu capto o som do chimbal, o som do hi-hat, mas também como que eu rejeito os sons que estão fora do chimbal. É, aqui no caso, como eu tenho um prato de ataque aqui próximo do chimbal, e se eu colocar um microfone cardioide apontado para o chimbal, porém apontado a traseira do microfone para o prato de ataque? O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar melhor uma, uma questão técnica natural do meu microfone, por ele ser cardioide, a rejeitar o som do prato de ataque. Então veja só, eu vou limpar a minha mixagem, eu vou ter mais som de do hi-hat apenas, né, nesse canal, rejeitando mais o som do prato. Então essa ideia é fundamental, esse conceito é fundamental, né? Se eu usar na mesma aplicação um microfone, por exemplo, um super cardioide, ele vai rejeitar melhor a 120 graus em relação ao eixo do que na traseira. Então, se eu usar um microfone, né? Vou voltar ao gráfico aqui, super cardioide, aqui no hi-hat, virando a traseira dele para o prato, pode ser que eu ainda, né, capte muito prato nesse microfone. Então, use as informações técnicas a seu favor. Você vai conseguir aproveitar melhor e melhorar a sua mixagem, ou a sua captação, sendo para estúdio, sendo para ao vivo, você vai captar melhor. Então,
Nos tons, a mesma aplicação. No surdo aqui, né, no floor tom aqui, se eu colocar um microfone, se eu colocar um hipercardioide ele voltado para os pratos, pode ser que eu capte muito prato, ou ele voltado para o tom aqui, para o segundo tom, pode ser que ele capte muito som do segundo tom. E lembre-se, nunca uma figura de captação, né, um padrão polar, é igual para todas as frequências. Então, se você virar um microfone, ficar muito próximo ao bumbo, pode ser que mesmo assim seu microfone do surdo, do floor tom, capte ainda muito som do bumbo. Então, por exemplo, é comum as pessoas colocarem o microfone não muito próximo aqui a um tom ou muito próximo aqui ao bumbo, por exemplo, para captar o surdo, o floor tom. Ele afasta um pouco mais, põe mais afastado. Quer dizer, uma redução aí, às vezes, de 10, 20 dBs, que pode ser fundamental para a sua mixagem ficar mais clara. E não só isso, você conseguir ter um timbre de floor tom, um timbre de surdo mais claro, mais limpo, mais nítido, né? Usando até o padrão polar aqui para rejeitar um pouco o som dos pratos, tá certo? Outras ideias, overheads, né? Antes de falar nisso, eu lembrei de um detalhe. Uma pergunta às vezes comum é quantos microfones eu devo usar na bateria, né? Aí vem aquela resposta técnica extremamente complexa. Depende. Então depende de quantos microfones você tem, depende de onde a bateria está sendo usada, quantos canais você tem disponível na mesa, que tipo de mixagem você quer, que tipo de sonoridade você quer, tá certo? Ah, eu me lembro, eu tenho bastante experiência em teatro musical, onde eu fazia muito né, orquestra ou bandas, não só no fosso da orquestra, como também muitas vezes no palco, né, a banda mesmo dentro do próprio palco junto com os atores. Então, dependendo da sonoridade que você quer, às vezes um microfone só vai atingir todo o seu objetivo, né? Então eu já cheguei a fazer espetáculos onde uma bateria que eu queria uma sonoridade mais rústica, uma sonoridade mais não é natural, mas um pouco mais próximo do estilo de música, né? Era um chorinho de época, era uma música que não precisava de um brilho, de uma nitidez detalhada de todos os instrumentos. Então, um microfone ou dois microfones na bateria foram mais do que suficientes para eu ter aquela sonoridade. Então, pense sempre nisso. Às vezes, menos é mais, né? Trabalhar com microfone só, você tem menos problema de diferença de fase, menos problemas de diferença de polaridade, uma sonoridade mais natural. Pensa assim, o baterista está tocando e, a princípio, ele escuta o som acústico do seu instrumento, né? Então, um microfone só, por exemplo, eu já cheguei a fazer aplicações onde eu coloquei um microfone só acima do bumbo, né? Virado um pouco para a caixa, e ele captava muito bem o som de toda a bateria, né? Aí depende da altura que estão os pratos, a pessoa não usa o prato muito alto, a pessoa usa o prato mais baixo, o importante sempre é você escutar. Um dos engenheiros de gravação falou isso para mim uma vez, vá lá, escute o instrumento, né? Põe o seu ouvido, escute o timbre dele, a melhor posição, use o seu ouvido como instrumento de medição aí, né? Tá certo? Fundamental. Um outro fator importante a gente pensar aqui em matéria de bateria é a posição dos overheads. Lembre-se que o over, né, é um microfone que vai captar principalmente, por exemplo, os pratos, né? Ele está aqui para captar mais a presença dos pratos. E a posição deles é importante, não só a posição, como a distância, vamos falar assim, né? Existem algumas técnicas e algumas ideias. Primeiro é você manter a mesma distância, uma das ideias, perdão, é você manter a mesma distância do microfone ao prato, né? Desse microfone a esses pratos e desse microfone a esses pratos, para que você tenha o equilíbrio não só de intensidade, como de tempo. Né? Uma outra técnica que as pessoas usam muito que acaba, é claro, por exemplo, a caixa, por ter uma sonoridade bem médio, agudo, e ter uma presença muito grande, né, no instrumento, porque a caixa é um instrumento que ele toca constantemente, né, assim como o bumbo, hi-hat e tudo mais. Então, uma outra técnica é manter a mesma distância do microfone de ovo em relação à caixa.
Então, tem gente até que pega um cabo de microfone médio aqui, né, a distância da caixa até o over, e faz né, o over left, dependendo do padrão que você usa aí, chamar esse de left ou esse de right, mas usar né, um cabo, lógico, uma régua, idealmente, né, desculpa, uma trena, né, um uma trena laser até, você medir aproximadamente a distância do centro da caixa a esse over e do centro da caixa ao outro over. Pode ficar mais fácil de você atingir o nível de equilíbrio entre os dois canais. Por quê? Se houver diferença, primeiro, se houver diferença de tempo entre dois microfones, você tem o efeito de comb filter, né? O cancelamento de algumas frequências e a soma de algumas frequências. Então, muito importante. Você vai precisar equalizar menos, ou você vai ter menos problemas e mais nitidez na sua mixagem se você cuidar de todos esses fatores de posicionamento. Uma outra dica muito legal. Equalizar menos, ou equalizar o suficiente. Buscar a captação mais limpa, mais clara, mais perfeita, vamos falar assim, ou com menos problemas de fase, menos problemas de polaridade. Qual a diferença de fase e polaridade? Fase é tempo, polaridade não é tempo, é só polarização relativa, positivo, negativo. Então, quando você vai, por exemplo, microfonar uma caixa, colocar um microfone em cima, um microfone embaixo da caixa, o que acontece quando o músico bate, percute lá a caixa? Ele bateu na pele de cima, né? A pele de cima se moveu, se deslocou para baixo. E a pele de baixo se deslocou para baixo também. Então, em matéria de sinal acústico, há uma inversão de polaridade entre as duas captações. O microfone de cima captou um microfone, uma pele que no primeiro momento se deslocou para baixo. Como a pele de baixo também se deslocou para baixo, mas ela provocou uma captação com a polaridade invertida em relação ao microfone de cima. Então, enquanto o microfone de cima, vamos falar assim, foi gerado uma onda negativa, né? A de baixo uma positiva. O que importa é a gente saber que é uma polarização invertida em relação à outra. Então eu preciso inverter um dos microfones, ou de cima ou de baixo. Normalmente as pessoas invertem a polaridade do de baixo. Se eu tomar cuidado com todas essas questões de posição, de distância, de escolha de padrão polar, eu vou precisar equalizar menos, né? A nossa ideia aqui não é dar um curso de mixagem. A gente vai discutir posicionamento de microfones. Então, pensar nisso tudo primeiro para que você precise menos equalizar para você atingir o som que você quer. Então, se o som do bumbo não está bom, será que a posição do microfone está bom? Então, quando a gente olha um microfone de bumbo, existem algumas opções, né? A Shure tem algumas opções, mas também não são só essas. Você pode experimentar um outro tipo de microfone, mas é claro que são microfones clássicos e muito usados aí em bumbo, por exemplo, como o Beta 91, que é um microfone condensador, já o Beta 52 é um microfone dinâmico, e sua versão na linha PGA, o PGA 52, que é um microfone dinâmico também. Então, existem algumas opções e são opções clássicas, por exemplo. Então, você pode usar o PGA 52 ou o Beta 52 fora do bumbo, como está mostrando a foto aqui. Então, próximo à abertura, né, feita na pele de resposta do bumbo aí. Você mudar a posição do microfone vai mudar o timbre, né? Normalmente, o timbre é mais bonito, mais claro, se você colocar ele afastado, fora do centro do furo, né? Se você afastar um pouquinho do centro, muitas vezes o som fica mais claro. Volto a falar, depende do tipo de aplicação. Se você usar, né, o Beta 52 ou o PGA 52 dentro do bumbo, então você coloca esse microfone lá dentro. Muitas vezes ele colocado fora do centro, e não só fora do centro, como um pouco angulado em relação ao centro, né? Então assim, você afasta ele do centro do bumbo, lá dentro, e inclina o microfone apontando ele para o centro. Muitas vezes você tem um som mais rico, não só em alta frequência, como em grave. Então, às vezes as pessoas me falam, pô, Fernando, eu não gostei do som do PGA 52 no bumbo. Como que era seu bumbo? Como que você posicionou o microfone?
né? Então, e como que estava o seu PA alinhado? Então, às vezes, o som do PA que era ruim, não o som do microfone. Mas, experimente, mude as posições. Então, algumas opções. PGA 52, o Beta 91 dentro do bumbo, né? Colocar ele numa almofada. Não colocar nada em cima dele, é muito importante. Teve uma vez uma pessoa que mandou uma foto que ele colocou essa almofada, né, dentro do bumbo, e o Rode foi lá e acabou colocando uma outra manta, colocou em cima do microfone, ele estava usando o microfone totalmente abafado e não entendia por que o som do microfone estava abafado. Então, ele tem que estar com a parte livre, né, a parte superior dele livre, para ele poder captar bem. E uma das outras ideias é adicionar um Beta 52, por exemplo, captando o som pelo lado de fora, pela abertura aí do bumbo. Inclusive mixando o som desses dois microfones. Isso é um método clássico, muita gente usa esse conjunto aí, Beta 52 com Beta 91 para captar o bumbo, ok? Então, sem entrar em detalhe de equalização, sem entrar em detalhe de mixagem e tudo mais, são só dicas de posição de microfones aí e alguns modelos. Para caixas e tons, as pessoas perguntam qual que é o microfone ideal. Existem alguns microfones, algumas opções, como o SM57, como o Beta 98 e o Beta 56. O 57 é um microfone clássico, dinâmico, né? Ele possui a mesma cápsula, né? Que o SM58. A única diferença é que aqui ele não tem aquele globo, né? Para manter a pessoa a uma certa distância da cápsula. Aqui, para você poder usar o microfone mais próximo do instrumento, a Shure removeu aquele globo grande e usou um globo pequenininho. Então você pode usar ele em tons, em caixa, em vários instrumentos de percussão também. Né? É um microfone dinâmico, assim como o Beta 56, ok? Que é já da linha Beta, então ele possui um outro tipo de ímã, outro tipo de diafragma, né? Então ele tem um outro timbre de captação. Mas é um microfone dinâmico também, e possui esse tipo de articulação muito robusta, muito firme, o que é uma coisa importante para instrumentos de bateria, né? Como é um instrumento que ele é percutido, a pessoa vai bater no instrumento, o instrumento pode mover, toda a estrutura do instrumento também move, é importante que o microfone tenha uma forma de prender firme, rígida e bem estável, né, nos instrumentos, e que não capte muito o movimento mecânico, né, dos instrumentos, tá certo? E sim o som deles. Então, por exemplo, se você olhar, o 56 ele é um microfone muito robusto. O 98 amplo é um microfone fantástico, que tem um clipe, não está aparecendo na foto aqui, mas um clipe muito, muito bom e muito prático e muito flexível para usar. Ok? Então, algumas ideias aqui de posição. Veja só a ideia desse mic de tom aqui, usando o padrão de captação para justamente cancelar um pouco o prato. Então, é diferente eu colocar esse microfone aqui ou esse microfone aqui, né? Porque ele vai acabar captando mais o som dos pratos, por exemplo. A mesma coisa o microfone aqui no surdo. E a ideia também do microfone na caixa, né? Eu aproveito um pouco o cancelamento do microfone para ele não captar tanto, por exemplo, os meus pratos, como eu falei. E ao o PGA 52 aqui no bumbo, né? Ok? Caixas e tons em vários microfones. Um deles que as pessoas têm adotado muito para captar. Principalmente a caixa, a parte de cima, e a esteira também, que é o KSM8. É um microfone lançado recentemente pela Shure, é um microfone dinâmico, de duplo diafragma, ele tem dois diafragmas, ele tem baixíssimo efeito proximidade e a sua perfeição do padrão cardioide é melhor do que outros microfones. Então ele é muito cardioide em toda a faixa de frequência. Então ele é um microfone que tem um timbre muito claro e muito bonito, por exemplo, para você usar numa caixa, ok? Overheads, que opções eu tenho? Cara, tem um microfone aqui clássico, pouco usado, por exemplo, pouco conhecido no mercado brasileiro, mas quem usa não troca por nada. É o Beta 181, tá? Ele é um microfone de tamanho relativamente pequeno, se você olhar,
tá? Ele tem vários padrões, aqui a gente colocou o padrão cardioide, você pode comprar um 81 de vários padrões, mas o cardioide é um modelo ideal para você usar para overhead, ele tem captação lateral também, é um microfone com um preço muito interessante e com um timbre maravilhoso, não só para overhead, como para hi-hat e outros instrumentos também que não são de bateria, né? E lógico que você tem os clássicos KSM, que são microfones, linhas de estúdio, da Shure, por exemplo, inclusive o 44, que você pode mudar o padrão de captação aí. Microfones condensadores e diafragma grande de captação lateral. Né? E a linha também muito conhecida, o SM81 é um clássico aí, sei lá, acho que uma grande porcentagem dos engenheiros usam o SM81 para over ou hi-hat. Existem outras opções também, até para vocês conhecerem, fugir um pouco aí do lugar comum. O 181, por exemplo, ou mesmo o 137, são dois microfones condensadores de som fantástico também, muito usado para hi-hat. Muitas bandas nacionais e internacionais usam o KSM 141, por exemplo, no hi-hat. Interessante que você tem um atenuador nele, né? Então você consegue atenuar, parecido com o SM81, que você só tem 0 dB e menos 10, esse aqui você tem menos 25, 0 e menos 15. E também diferentes filtros de high pass aqui no próprio microfone. Tá certo? Interessante de notar que o KSM 141 ele muda o padrão polar também de captação, girando esse anel. Ok? Girando esse anel, ele vai abrir ou fechar as laterais aqui as laterais aqui do microfone, mudando o seu padrão de cardioide para omni, por exemplo. Tá certo? Então é um microfone muito flexível. Né? E aí vai aquelas ideias de posicionamento do microfone para overhead. Então, pensar nas questões de distância, para você manter a mesma distância dos pratos e os mesmos tempos, para você não ter problemas de combo filter, por exemplo, né? Ou usar aquela ideia, por exemplo, que não é o caso desse, dá para ver que a distância desse overleft aqui em relação à caixa, ela é menor do que esse microfone em relação à caixa. Então muita gente prefere distanciar esse microfone aqui, colocar ele um pouco mais alto para que a distância desse over à caixa seja a mesma que esse over à caixa. Então são duas técnicas, duas ideias, experimente. Essa é a palavra-chave do dia de hoje do webinar, experimente, ok? Aqui tem outra aplicação com 81, também posicionado como overs aí, ok? Olha, eu estou com muitas perguntas. Apareceram muitas perguntas aqui e a gente só tem 10 minutinhos aí, um pouquinho menos que 10 minutinhos para respondê-las. Então eu vou abrir já para as perguntas. Existem algumas outras ideias que eu ia discutir aqui com vocês, mas são técnicas mais avançadas de captação, como usando figuras de captação mistério, né? Existe o famoso Orthoff, ou o XY, ou o Midside, por exemplo, que são técnicas mais avançadas, mais usadas para estúdio. Eu já usei, técnicas como o XY em aplicação ao vivo, para captar uma bateria, por exemplo, numa orquestra, funciona muito bem. Então são ideias, boas ideias também para você fazer captação de bateria, ok? Vamos aqui abrir para as perguntas, eu já tenho várias aqui na linha, vamos lá, que eu tenho 10 minutinhos aqui para respondê-las, ok? Bom dia, muito obrigado pelo agradecimento, agradecendo. Olha lá, o Rafael perguntando, em uma gravação home studio, bem inicial, caseira, tenho poucos microfones, um condensador e 5 dinâmicos. Alguma dica para melhor captar o som? Melhor dica aqui, o que você adivinha? Experimentar. Ainda mais que é caseiro, ainda mais que você tem tempo, cara, é a melhor escola. Experimentar. Grave várias posições e, se possível, até se você pode trabalhar fazendo várias mixagens ou várias gravações com posições diferentes.
Se você tem um condensador só e 5 dinâmicos, você pode trabalhar com os microfones dinâmicos, captando cada instrumento. Por exemplo, você põe um no bumbo, põe um em cada tom, põe um na caixa em cima, um na caixa embaixo, e o único condensador que você tem, por exemplo, você pode trabalhar ele como um over e direcionar ele para onde você quiser, desculpa, para onde você conseguir equilibrar melhor o som do instrumento como um todo. Você pode, inclusive, na gravação, isolar, desligar todos os dinâmicos, ficar só com o condensador, que é o seu over aí, e escutar. Pede para o baterista tocar, pede para alguma pessoa te ajudar, se o baterista é você mesmo, pede para algum amigo ir lá tocar bateria, que toque bem, e posiciona o microfone, e vai mexendo na posição do microfone, não só a altura, como direção dele, para privilegiar o equilíbrio entre, por exemplo, todos os pratos, o hi-hat, ou a bateria como um todo. Aí pode até ser que você me fale, poxa, Fernando, um microfone over só, o som já está fantástico. Sinto um pouco de falta do bumbo. Abre um pouco a mixagem do canal do bumbo, abre um pouco o canal do bumbo, chega no equilíbrio que você quer. Experimente, tá? Quem tiver recurso e condição técnica de ter algum software que mede tempo ou diferença de tempo, então vou falar aqui do Smart, que é um software que mede, né, diferença de tempo, resposta ao impulso, você consegue até ajustar tempos entre overs e outros microfones. Fica a dica para vocês aí, para vocês experimentarem isso como uma ideia aí, ok? Poxa, equalização e compressão de mix. Desculpa, João, é um assunto que foge um pouco do nosso webinar, mas depende do timbre, depende do que você quer. Não existe também uma fórmula, existem dicas também, mas infelizmente aqui não é a ideia desse webinar a gente falar sobre equalização, tá? Mas volta lá ao que eu falei no começo. Escute, né? Escute o som do instrumento natural. Assim, é esse som que eu quero na mixagem. Vai para sua mixagem, vai para sua mesa ou para sua, né, mesa de gravação, a sua mesa de PA e busque aquela sonoridade que você quer. Então trabalhe com a equalização e com a compressão para atingir o som que você quer, né? Eu aprendi várias coisas na vida e uma delas é experimentar mesmo. Experimente uma equalização diferente, uma compressão diferente, não fique às vezes amarrado em regras, tá? Experimente e use o seu ouvido aí, tá? Não entendi a questão da distância dos overs para a caixa. A questão dos overs para a caixa é o seguinte: imagina que você vai abrir os dois microfones de over na mesa, tá certo? Então, você pode até, né, usar o pan, virar um para a esquerda, um para a direita. É claro que, por exemplo, o microfone de over não vai captar só os pratos, ele vai captar a bateria como um todo, inclusive a caixa, né? A caixa é um instrumento alto, é um instrumento de alta intensidade sonora, né? E muito constante em toda a música. Então imagina que seus microfones estão captando o som da caixa também, seus microfones de over estão captando o som da caixa também, com diferença de tempo, se a diferença de distância entre os overs à caixa forem diferentes. Então vamos falar uma coisa bem simples. Imagina que um over, o microfone está a 1,20 m e o outro microfone está a 1 m de distância da caixa. Então, quando você abrir esses dois microfones e somar o som desses microfones, aí depende do seu pan, do posicionamento do seu panorâmico aí, mas você pode ter o efeito de combi filter, porque você tem dois sons com diferença de tempo entre eles. Então, porque qual que é o som que está chegando com diferença de tempo? É o som da caixa que está chegando com tempo diferente num over e com tempo diferente no outro over. Quando você soma os dois overs, você tem uma diferença de tempo entre eles, você tem combi filter. Se você não sabe o que é combi filter, por exemplo, não tem problema, pesquise na internet, tem vários sites, várias informações, livros de áudio, livros de acústica, fala sobre combi filter, filtro paint, ok? Então, quando você soma dois sinais com diferença de tempo entre eles, tá bom? O que é efeito proximidade? Efeito proximidade é uma característica que acontece nos microfones direcionais, principalmente nos cardioides. O que é efeito proximidade? Conforme esse microfone que eu estou usando hoje, ele é um microfone cardioide. Então, se eu continuar falando com a mesma intensidade, me aproximar do microfone, ele vai ficar mais grave. Então, esse é o efeito proximidade. O grave fica mais amplificado, tem mais som de grave quando você se aproxima do microfone, ok?
Dois mix para overhead, é sempre necessário usar o mesmo modelo para os dois? Para você atingir o melhor resultado, a princípio sim, mas não é uma regra. Pô, Fernando, eu usei dois e ficou ótimo, porque no lado do hi-hat o cara tem mais pratos, aí eu usei por exemplo, um microfone de cápsula grande, e no outro lado eu usei. Tudo uma questão de experimentar. Eu já vi usarem muitas coisas, né? Inclusive terem microfones de over e mesmo assim a pessoa posicionar um Beta 98, por exemplo, embaixo do Ride, né? Porque ele quer um som mais claro do Ride, ele quer uma presença maior. Então, tá, inclusive você pode captar os microfones, desculpa, captar os pratos individualmente, não usar over. Então, tudo é possível. Experimente, tá? Mas é claro que normalmente você tem um resultado mais fácil, você chega a um resultado mais fácil usando os dois microfones do mesmo modelo para o over, tá? Como saber se a polaridade do microfone é positiva ou negativa? Lendo o manual dele, tá? Não tem como você saber olhando o microfone, enfim. O importante é você ler o manual dele. Se a polaridade dele é positiva ou negativa, tá? Se você tiver recursos de equipamentos de medição, como eu falei, o Smart ou outros softwares, você consegue comparar a polaridade de um microfone com o outro e saber, por exemplo, sabendo um microfone como referência, esse eu sei que ele é positiva. Você consegue, sabendo as técnicas de medição, ver se o microfone é polaridade positiva ou negativa. Como deixar os overs mais estéreo possível? Trabalhando trabalhando no posicionamento deles, né? Se você posicionar os microfones à mesma distância da caixa, ajuda um pouco nessa questão da imagem, né? Inclusive com o equilíbrio de amplitude. Tá? Você pode trabalhar um pouco com o posicionamento dele, quer dizer, se ele vai ficar paralelo né, a face do microfone paralelo ao chão, ou se você vai angular um pouco, pode ser que você mude. As técnicas que eu mostrei aqui, algumas técnicas avançadas, usando combinações de microfone para técnicas estéreo, como o Orthoff, como o XY e o MS, pode te dar uma imagem ótima estéreo. Então você pode usar, inclusive, isso para melhorar a sua imagem estéreo aí da bateria, ok? Vamos lá que eu tenho pouco tempo para responder as últimas perguntas e tem muitas, tá? O Brendo aqui fazendo uma pergunta, mas eu não entendi. Como faço o cancelamento de phaser na caixa? Talvez esteja falando a diferença de tempo. O phaser, né, é um pouco do comb filter. Então, lembre-se dessa questão do posicionamento dos overs em relação à caixa. Experimente isso. Experimente manter a mesma posição dos overs em relação à caixa. Essa técnica aí de usar um cabo de microfone ou uma régua para você medir a distância entre os overs em relação à caixa. Lembrando que não tem regra, tá? Obrigado pelas dicas, de nada. De nada, agradecimentos. Como faço para inverter a fase ou polaridade? Primeiro que a fase você não inverte. Quer dizer, a polaridade você inverte. Fase é tempo. Para você mexer na fase, você precisa ajustar o delay. Você precisa trabalhar com o tempo, né? Então as mesas de som, todas as mesas profissionais têm em todo o seu canal a inversão de polaridade, aquele símbolozinho, uma bolinha com um tracinho, né? Falando bem simples para vocês. E algumas mesas têm, inclusive, ajuste de tempo, ajuste de delay por canal. Então, tome cuidado com o ajuste de delay, só use se você estiver sabendo o que você está fazendo, e experimente a mudança da polaridade para atingir o melhor resultado. Então, você pode, inclusive, experimentar ligando e desligando a inversão de polaridade para ver se o som melhora ou piora. Isso é um bom exercício. Eu falei de usar o Beta 91 e o PGA 52 ou o Beta 52 no bumbo. E a diferença de tempo entre eles? Não vai ter cancelamento? Ótima pergunta. A diferença de tempo entre eles vai provocar comb filter. Se você trabalhar com essa distância, você pode trabalhar com o comb filter a seu favor, para justamente ele provocar o cancelamento de uma frequência que você queira, um 400 Hz, um 200 Hz que você quer cancelar. Então, experimente isso.
Se você tiver condição de medir, fantástico, você consegue medir na sua mesa, inclusive essa resposta Combi Filter aí. Então você pode variar a posição dos dois microfones para alterar o timbre, fazendo um filtro, né? Um Combi Filter é um filtro, fazendo um filtro, entre aspas, aí, natural da soma dos dois microfones. Últimas 3 perguntas que eu vou responder e a gente vai ter que parar. Qual a distância básica de captação da pele? Puxa, uma boa pergunta, viu? Sempre que você for posicionar o microfone, pense no eixo dele, na forma de captação dele. Por exemplo, a caixa, eu gosto de usar o microfone colocando a lateral, né, do microfone, vamos pensar assim, próximo ao aro, para eu captar bem um som de aro, e a frente do microfone apontada para o centro da pele. Então você pode usar essa mesma tática, essa mesma ideia também para os tons e experimentar. Cada pessoa gosta de um jeito. Tem gente que gosta de afastar um pouco mais e colocar ele mais inclinado, tem gente que gosta de deixar o microfone mais paralelo à pele, apontada para o centro, tá? Eu falei sobre microfone diferente no over, perfeito. Já falei para vocês. Se você usar o 52 e o 91, você não precisa inverter a polaridade, mas você tem o Combi Filter. Se você inverter a polaridade, vai inverter a sonoridade. Ok? Vou responder a última pergunta, gente. Não tem distância correta do microfone ao prato. Quanto mais próximo você colocar, mais ele vai pegar o som do prato. Quanto mais afastado, menos ele vai pegar o som do prato. Então, não existe uma distância. Existem ideias. O pessoal geralmente usa de meio metro, 30 centímetros, até quase 1 metro de distância aos pratos. Experimente também para você ter uma diferente sonorização, um diferente som, tá? Ok? Não posso responder mais perguntas, gente. Eu vou ter que parar por aqui. A dica: todos esses slides e o nosso webinar vão ficar disponíveis no YouTube, tá? Acessem o nosso canal no YouTube, o YouTube da Shure do Brasil, para poder acessar não só esse webinar, como outros. E vão aparecer todos os slides para vocês lá, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de todos. E conto com vocês na semana que vem, sexta-feira, ao mesmo horário, outro webinar Shure sobre outro assunto. Até já!